assunto de hoje, irmão Fernando, é um assunto que eu penso que é vital para a maioria das igrejas e para a maioria das famílias, né? Porque nós sabemos que a família é a base da sociedade, não é verdade? Exatamente. E muitas vezes nós não percebemos uma coisa muito importante, que é como o marido deve tratar a sua esposa. Ou melhor, hoje nós vamos falar 5 maneiras que o marido não deve tratar sua esposa. Nossa famosa lista dos 5 pontos que o marido não deve tratar a sua esposa. Pode começar, irmão Fernando. Então, vou passar minha lista. Eu tratei ela da seguinte maneira: 5 erros que o marido não deve cometer. Certo. Tá? Então, em quinto lugar, é algo que normalmente o homem tem um grande problema nessa área. Pelo menos eu analiso a minha vida e vejo que eu Sim. já cometi muitos erros nessa área, que é não se comunicar com a sua esposa. E o que eu quero dizer com não se comunicar? O não se comunicar é não ouvir ou não falar, né? Quinto Não. lugar. Quinto lugar. Às vezes, o que a tua esposa mais necessita é apenas o teu ouvido, né? É verdade. Às vezes ela quer falar, quer se expressar, e nós costumamos ter o nosso cantinho de silêncio, como elas mesmas dizem, né? E a gente acaba errando muito nisso, de não ouvir e às vezes também de não conversar, de não ter um relacionamento de amigo com a sua própria esposa. Então esse é o meu quinto lugar. Em quarto lugar, não guardar a esposa. Não guardar a É, esposa. Explica para nós, irmão Fernando. não é não guardar dentro de casa, trancar, sai de casa, tranca a mulher dentro de casa e guarda ela lá, né? Não é isso. Não é isso. O que eu estou dizendo é guardá-la do pecado. Certo. E tem situações que o homem pode cair no erro de expor a sua esposa ao pecado. Vou dar um exemplo. Lá em casa normalmente acontece quando a gente vai assistir algum filme, eu que acabo escolhendo o filme, alugo o filme e levo para casa para a gente assistir, eu e Certo. ela. Ter o cuidado de preservar a sua esposa de pecado, do tipo de filme que vai ser assistido, da linguagem e tudo mais. Mas eu dei um exemplo assim do cotidiano, mas em todas as áreas, né? Inclusive no trabalho. Inclusive trabalho, exatamente. Privar a sua esposa de situações onde ela possa vir a pecar. Quarto lugar. Muito bom. Em terceiro lugar, não honrar a sua esposa. Isso é um erro muito comum. Muito comum e biblicamente algo muito sério. Né? Nós vemos isso em 1 Pedro 3,7, que Pedro fala que se o homem não der a devida honra à sua esposa, as suas orações acabam sendo impedidas. É. Né? Então, significa que as nossas orações nem chegam a Deus caso a gente esteja agindo errado nessa área em nosso lar. Então, poderia até estar mais bem colocado aqui, mas é o meu terceiro lugar. Segundo lugar, não orar pela esposa. Né? A gente tem um mandamento bíblico para todos nós, a oração, orar um pelos outros, mas muitas vezes a gente esquece de orar por aqueles que estão próximos a nós. É verdade. Então eu acho que o segundo grande erro que o marido não pode cometer é deixar de ter uma vida de oração e orar por sua esposa. E em primeiro lugar, que eu acho o erro mais sério que um marido deve evitar, o de não liderar a sua esposa. Nossa, esse é realmente um ponto a ser Hoje, tratado. a gente vive numa geração onde o homem tem sido criado quase que afeminado, né? Quase que numa cultura de que o homem não lidera mais o seu lar. Né? O homem acaba sendo mais um, o homem não tem mais a liderança, conforme aqui a Bíblia nos ensina. Certo. Que o homem é a cabeça do seu lar, ele deve liderar, tomar as principais decisões, mas aqui também ao liderar, um liderar espiritual, Certo. um liderar de ensinar a sua esposa, de conduzi-la a Cristo. Esse é o principal ponto do liderar, é uma liderança em amor e sujeição à cabeça a Cristo, e isso refletida dentro do casamento com sua esposa. Então esses são os 5 erros que eu creio que o marido não deve cometer. Eu podia acrescentar na minha lista alguns desses que realmente são muito bons, os pontos. E como nós somos fadados a errar, né? Por isso que a gente tem que realmente vigiar e aprender da palavra, né? Então, muito bem, os meus 5 pontos. O quinto lugar é que muitas vezes o marido deixa de elogiar a sua esposa. E nós sabemos que, muito embora o homem, na maioria das vezes, prefira respeito, honra, a mulher precisa sim ser elogiada. Você pode ver que a mulher que é bem tratada pelo seu esposo, ela sempre é uma mulher que vai retribuir, né? Então,
não é uma questão de você fazer para retribuir, para receber de volta, mas uma questão de vigiar, né? Muitas vezes a gente não as elogia. Quarto lugar é parecido com o seu, no sentido de escutar, né? Eu coloquei aqui escutar na comunicação também, porque como a gente, homens, somos tão limitados a poucas palavras, conversas, né? Muitas vezes a mulher precisa realmente de um companheiro e muitas vezes a gente acaba falhando nisso, né? E por que não dizer pecando nisso? Porque Muitas vezes a gente acaba conversando mais com outras pessoas de fora ou no nosso trabalho e tal, e deixa de ter uma comunicação mais, né, mais verdadeira com a nossa própria verdade. esposa. Terceiro lugar, que isso infelizmente a grande maioria dos homens tiram da Bíblia com uma interpretação errada, é a questão do autoritarismo, né? Aquele sujeito que a Bíblia diz que a mulher deve ser submissa a ele, né? Então ele manda e desmanda e trata a mulher praticamente como um capacho, né? Eu creio que esse é o terceiro erro, um erro muito comum em meio aos evangélicos, porque acabam interpretando de uma maneira errada, né? E tudo isso que eu falo está baseado em Efésios 5, a partir do verso 25, que vai dizer do tratamento do homem como Cristo, sendo uma imagem de Cristo, e a igreja é uma imagem da esposa, né? Então, eu acho que a gente tem que sempre ter em mente isso. Meu segundo ponto é não perdoar a sua esposa. Por tantas e tantas vezes acabam se tornando uma queda de braço, né? Um cabo de força. Então, a Bíblia, ela, como a gente está usando esse exemplo de Efésios 5, 25, ela diz assim: como Cristo deu sua vida pela igreja, o esposo deve dar sua vida pela esposa. E então eu entendo que o pontapé inicial de o perdão acontecer sempre deve ser primeiro pelo marido. Do marido. Agora, logicamente que isso não dá direito às esposas de não tratarem o marido com a honra necessária, né? Porque é exatamente essa comparação, assim como o marido sacrificialmente ama a esposa é submissa ao amor do marido, né? Então eu creio que esse é o segundo ponto, perdão. Né? E o primeiro ponto que engloba todos esses, que acaba sendo o guarda-chuva aberto, onde todos estão embaixo, é não amar a sua esposa. Eu não acredito que eu esqueci disso. Mas na realidade, todas as coisas que nós falamos estão debaixo do amor, né? É que assim, pra mim estava tão subentendido o amor no relacionamento marido e mulher, que eu acabei esquecendo. Mas esse de fato deveria ser o primeiro geral, né? O marido que não ama sua esposa é incapaz de fazer todo o resto. Todas as outras, né? Exatamente. E é importante nós ressaltarmos que o amor que a Bíblia está falando, de Efésios 5, 25, novamente falando de Cristo... É o amor bíblico. É o amor bíblico. Não é o amor que perdeu o significado aquele do mundo. Não é. Então ele é um amor sacrificial. E isso é muito difícil, é muito duro. Porque nós vemos que a Bíblia diz que a maior prova, o maior modelo de amor é encontrado na cruz de Cristo. E como foi esse amor? É um amor de sacrifício, né? Então é esse amor que a gente tem que ter pelas esposas, né? O amor sacrificial, né? De abrir mão dos nossos desejos e vontades em favor da nossa esposa. E como é bom, né, irmão Fernando, ter um norte. A Bíblia, ela serve justamente para isso, né? Porque tantas vezes nós somos levados pelas nossas emoções e nossos sentimentos, e eu creio que não mas todas essas falhas das listas, se nós formos guiados pelos nossos desejos, nós vamos pecar contra as nossas esposas. Verdade. Então, valeu. Até a próxima.